Hoje a dica é sobre o sistema de pós-tratamento de gás de escape MTEC, utilizado nos motores Cummins ISBE e ISL. Bom pessoal, esse aqui é o módulo, o módulo dosador aqui, onde fica a bomba, e os principais elementos do sistema MTEC, que é utilizado, o sistema de pós-tratamento dos motores Cummins, utilizado aí na linha Ford, Volkswagen e tal. Ele fica lá no carro, mais ou menos nessa posição aqui, certo? E aqui nós temos o seguinte, nesse cabeçote aqui de alumínio aqui, nós temos esse duto maior, mais grosso. Esse duto mais grosso é o que vem do tanque do Arla, vem do tanque do Arla para cá, certo? Aí aqui nós temos, aqui eu tirei, um detalhe, nesse duto mais grosso aqui, que vem do tanque do Arla, existe uma peneira dentro dele lá. Se você tirar esse duto e olhar, tem uma peneirinha, uma telinha, que pode ser um ponto de obstrução, de cristalização do Arla. Tem que tomar cuidado com essa peneira que tem no duto de entrada, tá? Aqui eu tirei, tem outro duto desse aqui e outro aqui, tá? Esse aqui, que fica nessa posição aqui, é o mais fininho dos três. Esse duto mais fininho é o que vai para o bico dosador, O bico dosador é esse aqui, que é um bico mecânico, que fica lá no escapamento, tá? Ele é livre, Se eu soprar aqui, sai ar nesses furinhos aqui, Ele tem 4 furinhos, Então, por aqui, por esse orifício aqui, que é a conexão menor aqui, que sai um cano que vai para o bico dosador de Arla, Sai o Arla. Sai Arla misturado com ar, tá? Para ser pulverizado lá no escapamento, Por exemplo, o bico dosador é um ponto de obstrução, Ele entope bastante, Então tem sempre que conferir esse bico dosador aqui, tá? Beleza, então aqui é o duto que vai para o bico dosador. E esse duto aqui, que é o de diâmetro médio, Diâmetro grosso, diâmetro fino, diâmetro médio. Esse do diâmetro médio volta para o tanque, tá? Então esse é o detalhe básico aqui do cabeçote. Aqui no conector do módulo, nós temos basicamente aqui, são 7 terminais, Deixa eu ver, 1, 2, 3, 6... são 7 fios utilizados, eu tenho 8 terminais aqui. Mas são 7 fios utilizados, que são o seguinte. Nesses fios aqui eu tenho uma linha 15, uma linha 30 e um terra para alimentar o módulo. Eu tenho 2 fios da rede CAN, que é a comunicação do módulo com os outros módulos, com o sensor de NOx e tal. E eu tenho 2 fios aqui, que saem daqui para controle dessa eletroválvula, que é essa eletroválvula de ar, Porque quando essa eletroválvula abre, ela permite que entre ar aqui no cabeçote do módulo dosador, tá? Para que o ar seja dosado junto com o Arla que sai aqui desse duto menorzinho aqui, mais fininho, Então quando vai lá no bico dosador, vem Arla e ar. O ar veio dessa válvula, que é alimentado por 2 fios aqui do conector do módulo dosador, Então fica aqui, e o próprio módulo, que tem a placa interna dele aqui de controle, controla essa eletroválvula de ar aqui, tá? Essa eletroválvula de ar é utilizada para que o ar seja pulverizado junto com o Arla e também para limpeza das tubulações de alimentação do Arla para o bico dosador e de retorno, porque a gente observa o seguinte: quando a bomba dosadora que aciona para mandar Arla, a eletroválvula também aciona para mandar ar, então sai Arla e ar. Só que acontece o seguinte, a bomba dosadora, que dosa Arla para o bico dosador, ela desliga antes da eletroválvula. Então a bomba desliga, ou seja, o Arla para de fluir nas mangueiras, mas a eletroválvula continua ligada justamente para que promova a limpeza das tubulações, Porque o Arla não pode ficar nas mangueiras, senão ele cristaliza, Então essa é a eletroválvula, que é o conector principal. Desmontando aqui, eu já tirei os parafusos aqui, óbvio,
Desmontando aqui no cabeçote, então um dos pontos de problema do sistema MTEC é o bico que entope. Né? Quando o bico entope, a lâmpada do SR vai acender, o caminhão vai ficar limitado e tal. Né? Então aqui no cabeçote, né, do MTEC, vamos desmontar ele aqui. Já está desmontado, né? Eu já soltei os parafusos, eu vou só desencaixar o cabeçote aqui. Ó, desencaixei o cabeçote, aqui ficou a parte da placa e o cabeçote. No cabeçote é o seguinte, aqui dentro circula arla e ar, né? O ar eu já expliquei que vem dessa eletroválvula que está aqui no cabeçote. Nessa parte de cá a gente tem alguns anéisinhos de vedação. Esse componente aqui é um aquecedor, né, para o arla. Então tirando aqui esses anéisinhos de vedação e tal. Ó, desmontando aqui, deixa eu desencaixar aqui, peraí. Ó. Desencaixando aqui, a gente percebe, primeiro detalhe aqui, ó, nessa parte frontal aqui do cabeçote, existe uma válvulazinha, tá? Uma válvulazinha, essa válvulazinha aqui, ó. Essa válvula fica aqui no duto, esse duto aqui é o duto de entrada, né? Por onde o ar vai ser succionado para dentro do cabeçote aqui. Então tem essa válvulazinha, que é uma válvula unidirecional, né? Ou seja, o Arla vai, mas não volta, né? Por causa dessa válvulazinha aqui. Aí tem uma vedação e tal, certo? Então essa é a parte frontal do cabeçote. Nessa parte traseira, né? A gente tem alguns anéisinhos de vedação aqui. Por aqui vai circular Arla e ar. Um ponto interessante aqui que tem que ser observado no cabeçote é o seguinte, pessoal. Aqui tem duas válvulas unidirecionais, né? E nessa válvula, deixa eu tirar ela aqui, deixa eu tentar tirar ela aqui, peraí. Opa. Tirei essa válvula. Ó, nessa válvula menor aqui, por essa aqui circula arla e na maior é ar, certo? Então, você observa que na parte que circula arla, existe uma tendência de ficar do alumínio aqui ser atacado pelo arla, né? Então ele começa a ser corroído, o cabeçote aqui começa a ficar todo corroído, né? Então você observa, né? Ó, se a gente olhar aqui, não sei se eu posso chegar mais perto aqui, ó. Acho que está bom essa posição aqui ou está longe? Ó, aqui você começa a observar que, deixa eu pegar aqui para mostrar, já tem pontos de corrosão aqui, ó. Isso aqui não pode ter esse desgaste, isso aqui tem que ser bem justinho, né? Ele começa a corroer e começa a perder pressão aqui, né? Então o cabeçote começa a se deteriorar. Essa parte aqui, ela faz a vedação, aqui que tem a parte frontal e a traseira, né? Essa parte aqui, dessas duas válvulazinhas, ela entra em contato com esta parte aqui, tá vendo? Da parte frontal. Dá para observar que já está todo corroído aqui, ó. Isso é um ponto, né, de interesse aqui, porque essa corrosão aqui provoca o desgaste da peça, lógico, e a inutilização dela, porque quando acontece isso, o sistema não consegue mais gerar pressão, gera um vazamento aqui. Esse aqui está corroído, está faltando uma parte aqui, ó. Quer ver? Ó? Ó, isso aqui existe uma divisão aqui, está todo corroído, né? Tá? Então a gente sempre tem que observar, né? Por exemplo, não está injetando arla, né? Não tá, um problema pode ser no cabeçote aqui que está com problema, né? Pode ser o bico que está obstruído e pode ser aqui. Um problema muito comum esse aqui, viu, pessoal? Então esse é um detalhe aqui que tem que ser observado, né? No cabeçote aqui da bomba dosadora, certo? Agora pegando a bomba aqui, a gente observa o seguinte. Né? Aqui, ó, aqui você tem um diafragma. Esse diafragma, se eu tocar a bomba elétrica aqui, que na verdade é um motor de passo, deixa eu ver se eu consigo tocar ela com a mão aqui, ó. Quando eu toco, você vê que o diafragma se movimenta. Esse diafragma, esse movimento de diafragma aqui, como se fosse um êmbolo de seringa, ele é que succiona o arla do tanque
e empurra o ar para o cabeçote para ser misturado com o ar e ser jogado ali no filtro, né? Então quem movimenta o Arla é esse diafragma aqui, né? Então o Arla, o líquido, o reagente Arla é movimentado por esse diafragma. E o ar por aquela eletroválvula lá, né? Certo? Tá? Então esse diafragma aqui, né? Ele controla na frente do diafragma aqui, né? Voltando aqui, ó. Você tem o cabeçote aqui e você tem os orifícios da onde vem o ar e para onde vai o ar, né? Ele succiona por aqui e pressiona por aqui, né? Para ser misturado dentro do cabeçote com o ar. Então tá, tem aqui, né? Agora olhando aqui na parte de controle, né? Ó, olhando na parte de controle aqui, nós temos o seguinte, né? Esse motorzão elétrico aqui, tá vendo? Esse motorzão que tem, ó, tem essa engrenagem, tem essa biela aqui, ó. Essa bielinha aqui, ó, ela que movimenta, tá vendo? Essa biela aqui tá movimentando aquele diafragma que eu mostrei lá na frente, ó. Então essa biela movimenta aquele diafragma, né? Tem uma espécie de um virabrequinzinho aqui, uma biela. O que movimenta essa biela é esse motor, que na verdade não é um motor elétrico, né? Um motor de corrente contínua. É um motor de passo, é um motor elétrico, mas é um motor de passo, ó, tem 4 fios, tá? São 2 bobinas, né? Então esse motor de passo é que movimenta o diafragma para jogar Arla no sistema. Tá aqui uma dificuldade, né, pessoal, do teste, que para acionar o motor de passo eu não posso ligar direto na bateria, nada, porque ele não aciona, né? Então uma dificuldade aqui no teste, né? Esse é o motor de passo. Isso aqui é um interruptor de pressão, né? Ele é normalmente aberto. Se eu medir aqui a resistência elétrica dele vai dar OL, né? Circuito aberto. E quando a pressão ultrapassa o valor limite do sistema, ele entra em curto-circuito, né? Certo? Ele fecha os contatos aqui. Se os contatos estiverem fechados, o motor de passo não funciona, ele para de pressurizar, né? Então aqui o motor de passo e o interruptor de pressão. Do outro lado aqui, você tem a placa, né, de controle, né, da bomba e tal, né, certo? Aqui tem um outro detalhe, ó, tem esses fios aqui, pessoal, esses fios brancos, são os fios que estão ligados naquele conector, que vem a alimentação, a rede CAN, o controle da eletroválvula, né? Então, é basicamente isso aqui que a gente tem aqui, certo? Tá? Esse fiozinho aqui que está sobrando é o daquele aquecedor que eu mostrei no começo. E é basicamente isso que nós temos aqui no sistema MTEC. Esse aqui é o modo dosador do MTEC. E é mais ou menos isso aí. Obrigado. É isso aí, pessoal. Essa aí foi uma dica básica sobre defeitos comuns no sistema MTEC. Se você quiser saber mais sobre os sistemas de pós-tratamento, fica ligado aí nos treinamentos presenciais e à distância da Dr. E. E na próxima dica, a gente vai falar do sistema Bosch Denoxtronic 2.1. Até lá e obrigado!